Como você já deve imaginar, os cabos que são utilizados nos sistemas fotovoltaicos ou nos sistemas elétricos como um todo não são condutores perfeitos. É por isso que esse foi o tema escolhido para o nosso segundo vídeo sobre perdas nos sistemas fotovoltaicos. No primeiro vídeo dessa série nós falamos sobre as perdas relacionadas à inclinação e orientação dos módulos fotovoltaicos. Neste vídeo aqui nós vamos falar das perdas nos cabos. Então se você quer aprender mais sobre esse conteúdo, assista esse vídeo até o final, mas já se inscreve aí no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos que falaremos sobre outros fatores de perdas, além de vários outros conteúdos aqui sobre energia fotovoltaica no nosso canal. Então, já conferiu se está inscrito, já ativou as notificações, já deixou o seu like nesse vídeo? Então, vamos falar de energia solar? Pessoal, em breve nós teremos também novidades na nossa comunidade Phototips, então já vai, clica no link aqui da descrição para se inscrever, já faça parte para começar a receber os conteúdos exclusivos e para aqueles que perderam os conteúdos das outras semanas e sempre colocam aqui nos comentários desse canal, cadê a planilha? Eu queria ter acesso à planilha, eu queria ter acesso a esse arquivo aqui de diagrama unifilar. Fica calmo, a gente vai lançar uma nova modalidade dentro da comunidade Phototips para vocês acessarem todo o acervo de todos os conteúdos exclusivos. É de graça, mas vai lá, se inscreve na comunidade no link da descrição, ok? Bom, os cabos, eles são o meio utilizado para você fazer o transporte de energia. Então vamos dizer assim, que é a via por onde os elétrons se locomovem, tá? Então, o ideal seria que a resistência desses cabos fosse igual a zero, ou seja, que eles fossem condutores perfeitos. Mas na realidade não é bem assim, né? Dentro de todos os materiais aí disponíveis na natureza, existe uma relação entre aquele que tem mais disponibilidade, um melhor custo e uma boa capacidade de condução de corrente. Então, avaliando todos esses termos, né, o material mais utilizado é sempre o cobre. Então, você vai encontrar ali sempre, principalmente, condutores de cobre. No sistema fotovoltaico é a mesma coisa. Aqueles cabos que fazem a condução, né, da energia dos módulos até string box, da string box ao inversor e do inversor para a rede, todos eles ali são cabos de cobre. E aí a gente vai tentar entender melhor qual que é a perda que esses cabos, né, trazem para o nosso sistema fotovoltaico. Então vamos dar uma olhada aqui, em primeiro lugar, como encontrar qual que é a resistência do cabo. A primeira coisa que a gente tem que saber, qual que é a resistência, ou melhor dizendo aqui, a resistividade. Então, se você procurar ali no datasheet, ou no catálogo do seu fornecedor, do fabricante do cabo que você está utilizando, você vai notar que sempre tem essa tabelinha, e aqui eu vou deixar um exemplo. E aí o que acontece? Para cada bitola aí de cabo, né, você tem uma resistividade, que é uma resistência por quilômetros ou resistência por metros de circuito e diferenciada. E aí, óbvio, quanto menor a bitola do seu cabo, maior a resistência. Por quê? Porque você tem uma menor área para os elétrons se movimentarem. Perfeito? Então, se eu tiver uma bitola maior, a gente vai ter mais espaço para os elétrons se movimentar. Se a gente tiver bitola menor, um menor espaço para os elétrons. Traduzindo, um maior espaço é menor resistência, um menor espaço é maior resistência. Por isso, o cabo de 4 mm² vai ter uma resistência à circulação da corrente, à circulação da energia elétrica, muito maior do que um cabo de 10 mm², por exemplo. Agora, qual que é o efeito da resistência no circuito elétrico? A resistência ela vai fazer com que você tenha ali uma queda de tensão no seu cabeamento. Então, essa queda de tensão pode ser insignificante ou pode ser significante, dependendo do tamanho do seu circuito, do nível de corrente que vai circular, entre outros aspectos que a gente já vai verificar aqui. Então, a nossa preocupação é sempre, se eu tenho muita resistência no cabo, com uma corrente muito alta, né, a queda de tensão vai ser sempre igual a resistência vezes a corrente, tá? Então, por isso que quanto maior o cabo, menos queda de tensão a gente vai ter, porque a gente diminui a resistência. Beleza, mas para ser bem objetivo aqui, o que a gente sempre vai entender?
aquela queda de tensão que eu estou tendo, se a energia é uma potência vezes tempo e a potência é igual a tensão vezes corrente, se eu tenho uma queda de tensão, eu estou tendo uma queda de potência e então uma queda de energia. Tudo isso proporcional, certo? Se caiu 10% a tensão, cai 10% a potência, que cai 10% a energia. E agora vocês já devem ter entendido aonde que isso impacta o resultado do seu sistema fotovoltaico. Agora vamos colocar isso numa formulinha aí para você poder calcular, porque é uma conta bem simples, mas vamos dar uma olhada, vou deixar aqui na tela para vocês. Então, dV, né, que é o delta de tensão, ou queda de tensão nesse caso, é 2 vezes, por que 2? Porque a gente vai pensar sempre que um circuito vai e volta. Então é 2 vezes a corrente vezes o comprimento do circuito, aí vai depender de como é a sua resistividade, né? Pode ser você pode usar esse comprimento em metros ou em quilômetros, vezes R, que é a resistividade aí do cabo que você está utilizando. Então, por exemplo, eu posso ter aí um circuito de 10 amperes, que tenha 75 metros de comprimento, né? E que tenha a resistividade de 4 ohms por quilômetro, por exemplo. Então, se a minha resistividade é ohms por quilômetro, então esse meu 75 metros eu tenho que transformar em quilômetros, que vira 0,075 quilômetros. Então, vamos jogar aqui na fórmula. 2 vezes 10, que é a corrente que a gente estimou, vezes 75 metros, ou 0,075 quilômetros, vezes 4 ohms por quilômetro, tá bom? Então, com isso, a gente vai ter essa queda de tensão, tá? E qual que vai ser o valor aqui? Nesse exemplo que a gente deu, vai ser aproximadamente aí 6 volts, perfeito? E agora, como que a gente vai saber se esses 6 volts é muito ou é pouco? A gente tem que calcular isso em porcentagem. E aí a porcentagem disso está obviamente relacionada com a tensão do circuito que você está utilizando. Por exemplo, em relação ao circuito de 60 volts, você estaria, né, com uma queda de tensão de 10%. Mas aqui a gente vai considerar, neste exemplo, como se fosse um circuito de 600 volts. Então, como que a gente faz essa conta? Então, a queda de tensão em porcentagem é igual à queda de tensão exata que você calculou, os 6 volts, dividido pela tensão absoluta e a tensão nominal do sistema, que seria 600 volts nesse nosso exemplo, e aí eu multiplico por 100. Então, isso me daria aí que eu tenho uma queda de tensão de 1% nesse circuito. Significa que é uma pequena perda, mas aí não se esqueça, tá? Se a gente na semana passada já falou de um fator de perda, vai somar com mais esse de hoje, que neste exemplo é 1%, pode ser mais, né? Então esse 1% de tensão, ele é 1% de queda de tensão, 1% de perda de potência, que é 1% de perda de energia. Perfeito, pessoal? Então isso que tem que ficar sempre de olho. Agora, como que eu poderia reduzir essa queda de tensão? É só você olhar naquela formulazinha, né? O 2 é uma constante, dá para eu reduzir o 2? Não dá, ele é constante. O I é a corrente. Consigo reduzir a corrente? Até consigo, tá? Mas vamos pensar assim, um sistema com inversor string, né, normal, você não teria motivo para fazer isso. Talvez em um sistema com otimizadores de energia. Mas vamos pensar num sistema tradicional aí. Não tem como você ficar mexendo muito na corrente. Dá para você mexer no comprimento do circuito? Dá. De repente, pensar sempre em colocar o sistema fotovoltaico o mais próximo possível de onde estará o inversor, e o inversor, por sua vez, o mais próximo possível do ponto de conexão à rede. E o outro fator é o da resistividade do cabo. Se você está tendo uma queda de energia muito alta, você pode utilizar cabos de bitolas maiores, né? Por exemplo, você poderia sair de uma resistividade aí de 5 ohms ou 4 ohms que eu usei nesse exemplo, para 2, para 3 ohms, dependendo da bitola do cabo que você está utilizando, tá? É claro que o cabo é mais caro, mas se a gente está pensando em aumentar significativamente o ganho de energia ao longo de 25 anos de vida útil do sistema fotovoltaico, pode ser que valha a pena sim
fazer essa substituição. E aí, você sabia que a gente perde energia até nos cabos? Se sabia, deixa aí nos comentários. Nos sistemas que vocês têm utilizado, vocês têm notado esse problema de queda de tensão? Será que isso tem sido impactante no desempenho do sistema fotovoltaico que você instalou? Deixa aí nos comentários se você tem alguma experiência relacionada a isso, se você sabia fazer esse dimensionamento e qual é o tema de perdas que você quer que a gente traga na próxima semana também. Não esquece aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar as notificações, se inscrever na comunidade Phototips. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima!